Olá, olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma aulinha. Nós hoje vamos falar sobre as causas da procrastinação. Por isso, se há procrastinadores aí desse lado, esta aula é para vocês. Eu vou só dar aqui um compasso de espera para algumas pessoas entrarem. Portanto, quem estiver a ver esta aula em diferido pode passar um minutinho ou dois para a frente. Olá, olá, para quem está a chegar agora, hoje vamos falar sobre procrastinação, as causas da procrastinação segundo a ciência, segundo o estudo do cérebro. Portanto, é uma aula bem interessante, com conhecimentos muito importantes, muito pertinentes. Portanto, quem se considera um procrastinador tem mesmo que ver esta aula, combinado? E enquanto damos aqui um compasso de espera para mais pessoas entrarem, podem clicar aqui nos coraçõezinhos, que é para chegar aqui amor ao meu lado, e podem também clicar no aviãozinho e partilhar esta live com pelo menos mais uma pessoa, com aquele procrastinador que vocês conhecem tão bem, para se juntarem a nós. Pode ser? Combinado? Então, clicar nos coraçõezinhos, clicar no aviãozinho, e para quem gosta de ver aulas e tirar anotações porque aprende melhor, porque quer rever depois, então podem ir buscar caderno e caneta, tá bem? E para quem está a entrar agora e ainda não sabe o tema da live, nós hoje vamos falar sobre procrastinação, as causas, as raízes da procrastinação. Boa, já estou a ver aqui coraçõezinhos a subir, muito bem. Não se esqueçam de clicar no aviãozinho também e partilhar pelo menos com mais uma pessoa, pode ser? Porque o que vamos falar hoje aqui é mesmo muito importante, porque em algum momento da nossa vida, com mais ou com menos frequência, todos nós procrastinamos, não é? Então entender as causas da procrastinação, o porquê de procrastinarmos, é importante para começarmos uma mudança, não é? Porque procrastinar não é positivo, e nós vamos ver durante a aula de hoje, vamos perceber mesmo que não. Então, quanto mais pessoas conseguirem ver esta aula, melhor, não é? Para que mais pessoas possam mudar e viver vidas mais leves, mais despreocupadas. Ok? Então eu vou dar aqui só mais um minutinho de compasso de espera e já vamos começar, tá bem? Portanto, se alguém precisar de ir à casa de banho, buscar qualquer coisa para comer, caderno e caneta, enfim, estejam à vontade. Eu, por acaso, já tinha saudades de dar aqui uma aulinha no Instagram nas últimas semanas. Eu dei aulas semanais neste dia, a esta hora, mas dei no meu canal do YouTube. E agora decidi voltar outra vez para o Instagram. E gosto muito de estar aqui, gosto mais do ambiente daqui, não sei porque sinto-me menos sozinha. Alguém que me esteja aqui a ver, se quiser escrever no chat, só dizer-me se está a ouvir bem, se me estão a ver bem, se me estão a ouvir bem. E entretanto, vamos começando esta aula. Então, como vos disse, nós hoje vamos falar sobre as causas da procrastinação. Obviamente que eu também vou dando aqui algumas dicas, algumas estratégias, mas o cerne da questão hoje é falar sobre as causas, não é? Sobre o que é que acontece, não é? No nosso cérebro, como é que funciona o comportamento humano, que pode levar ou não mais frequência ou menor frequência à procrastinação. E nós hoje vamos perceber que o sermos mais ou menos procrastinadores está intimamente relacionado com a nossa personalidade, ok? Não sei se vocês sabem, mas existem várias dimensões da personalidade, vários traços de personalidade e, dependendo dos nossos traços, isso vai definir se somos mais ou menos procrastinadores. No entanto, esta não é uma aula sobre personalidade, ok? Eu não vou aprofundar o tema da personalidade, mas vocês vão ver que ao longo da aula eu vou falar sobre alguns traços para vos mostrar quais são aqueles traços que quem os tem com mais intensidade tende a procrastinar mais. E este também tem um objetivo, que é vocês perceberem que não estão errados, que não se passa nada de errado, não é? Porque nós associamos muito a questão da procrastinação a pessoas que são preguiçosas, não é? E não tem a ver com isto, ou não tem só a ver com isto, claro que às vezes é uma questão de preguiça, mas é muito mais do que isso. E percebermos que, de facto, temos coisas na nossa essência, na nossa personalidade que nos fazem
ser mais procrastinadores, só isto já nos ajuda a perceber que, ok, afinal não sou assim tão estranho ou tão estranha, há mais pessoas como eu, ok? Mas isto também não significa que nós não podemos mudar ou melhorar só porque faz parte da nossa personalidade. Claro que podemos e devemos, ok? Mas queria que ficassem já com esta nota. Durante a aula, alguma dúvida, alguma questão que vão tendo, podem me escrever aqui no chat, está bem? Eu vou tentar estar atenta e irei tentar responder se puder, não é? Se souber a resposta, portanto, estejam à vontade, está bem? Se precisarem que eu repita alguma coisa, enfim, digam. Apesar de sermos pouquinhos aqui, as poucas pessoas que estão, digam, vocês consideram-se procrastinadores? Escrevam aqui no chat, sim ou não. Quem é que se considera procrastinador? Digam-me lá. Alguém se acusa? Alguém considera que é um procrastinador? Ou que pelo menos procrastina muitas vezes? Enquanto dou aqui um tempinho para responder, eu vou continuando aqui com a aula. Então, hoje em dia, percebe-se que a autossabotagem mais reconhecida que existe é, de facto, a procrastinação. E também é a autossabotagem que as pessoas mais procuram ajuda, ok? É para deixarem de ser procrastinadoras, para trabalharem esta área. Já tenho aqui uma pessoa a dizer, eu, ok, outra, eu sou, ok, boa. Espero que esta aula vos ajude. Mais uma vez, esta aula é para despertar a consciência, é para vos ajudar a identificar as possíveis causas que estão na base da vossa procrastinação, ok? Claro que vou dar aqui algumas dicas, mas, em primeiro lugar, eu queria que tentassem entender porque é que vocês procrastinam, porque existem causas diferentes, ok? Então, vamos lá. Estava eu a dizer que que a procrastinação é a autossabotagem mais comum, ok? Que existe, a mais reconhecida. E também já vos disse que aqui a questão da procrastinação está muito relacionada com a nossa personalidade, com os nossos traços de personalidade. Então, a procrastinação, ela deriva de um conflito que acontece no nosso cérebro. Ela deriva de conflitos de processos, que não interessa estar aqui a descrever e a explicar porque é muito científico, muito técnico, mas basicamente existe aqui uma série de conflitos e nós daqui a pouco vamos perceber quando eu estiver a explicar as causas da procrastinação não é estes conflitos que vão causar aqui coisas tão nefastas até à nossa saúde mental, como daqui a pouco vamos ver. Mas afinal, o que é isto da procrastinação? A procrastinação não é mais que o ato de adiar uma tarefa ou um conjunto de tarefas, ok? Procrastinar é adiar, ok? Mas não é adiar qualquer coisa. Daqui a pouco já vou partilhar convosco que nem sempre adiar é sinónimo de procrastinar. Quando é que nós consideramos que estamos a procrastinar? Quando o adiamento de certas coisas, de certas tarefas, entra em conflito, não é? Com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Então, nós só consideramos, ou nós só sentimos que estamos a procrastinar quando existe um conflito entre o que eu deveria estar a fazer, mas que não estou a fazer. Ok? Então, quando nós sentimos que já devíamos ter feito alguma coisa e continuamos sem fazer, este adiamento é que é considerado procrastinação. É deixar de fazer algo que deveria estar a ser feito. Ok? Porque nem sempre adiar é procrastinar. Às vezes, quando nós adiamos, não está a haver um conflito entre o adiamento e o sonho ou o objetivo. Muitas vezes até é producente, né? Ou seja, é bom nós até adiarmos, certo? E quando nós sentimos que, ok, agora não é o momento e tenho que adiar, mas estamos ok com isto, o adiamento faz sentido, vai ao encontro do nosso objetivo, então não estamos a procrastinar, ok? Então, procrastinar é quando nós adiamos algo que deveria estar a ser feito ou que já deveria ter sido feito e continuamos sem fazer. Faz sentido? Então, adiar não é sinónimo necessariamente de procrastinar.
Mas como eu vos estava a dizer, a procrastinação é um conflito interno. É um conflito interno e tem consequências muito negativas dentro de nós. Por exemplo, as pessoas que são mais procrastinadoras e os procrastinadores que estão aí desse lado, que se identificaram, com certeza vocês sentem em algum nível uma destas coisas que eu vou partilhar. As pessoas que são mais procrastinadoras são necessariamente pessoas mais ansiosas, que sofrem de mais ansiedade. E é fácil perceber porquê, não é? Se eu sei que deveria estar a fazer uma coisa, mas não estou a fazê-la, obviamente isto cria ansiedade. Cria ansiedade e também cria outra coisa muito importante que é o stress, não é? Consome a nossa energia, porque nós não fazemos o que tem que ser feito, mas depois também aquilo não nos sai da cabeça, não é? Porque estamos sempre a pensar, eu deveria estar a fazer, eu já deveria ter feito, sim ou não? Quem é que já não teve esse tipo de sensação de, ok, eu sei que tenho que fazer, mas não tenho vontade de fazer e depois nem fazemos bem feito aquilo que temos vontade de fazer e também não fazemos aquilo que deve ser feito e isto causa ansiedade, causa stress, é desgastante e leva a mais infelicidade. Ok? Outra consequência negativa da procrastinação, a terceira e última que eu vou partilhar aqui convosco, é o sentimento de arrependimento e culpa. Não é? Nós até adiamos, com isso ficamos ansiosos, ficamos estressados e depois, como se não bastasse, ainda nos sentimos culpados porque não estamos a fazer aquilo que deveríamos estar, não é? E isto aumenta a nossa infelicidade, aumenta a chance, não é, de fracasso, nós sentimos fracassados muitas vezes, incompetentes, porque nem sequer conseguimos fazer aquilo que deveria estar a ser feito, certo? A Eduarda está a dizer, é mesmo isso, a Marisa. Sim, exatamente. Então, como podemos ver, procrastinar não é positivo, faz mal, faz mesmo mal à nossa saúde, a todos os níveis e principalmente mental, porque isto depois é um conflito interno, não é? Um conflito racional interno. Depois ficamos a debater contra nós próprios e depois, obviamente, isto traz-nos maus resultados, não é? Até aqui algumas pessoas estão-se a identificar, certo? Então vamos lá. Agora sim, depois desta pequena introdução, eu vou partilhar convosco as três dimensões, as três causas, as três raízes da procrastinação. A primeira causa, não é, da procrastinação são baixas expectativas de sucesso naquilo que queremos fazer. Quando nós temos baixas expectativas de sucesso em relação àquilo que tem que ser feito, o que é que nós fazemos? Procrastinamos. Se eu acho que não vou ter sucesso numa determinada tarefa, eu vou tender a procrastiná-la, porque ninguém quer fracassar, não é? Se eu achar que não vou ser capaz, que vai ser difícil, que não vou conseguir, que vai ficar mal feito, então nós tendemos a procrastinar. Então esta é uma das raízes das causas da procrastinação, é termos expectativas negativas em relação àquilo que tem que ser feito. Ok? Alguém se identifica com isto? Alguém percebe que variadas vezes procrastina algo porque acha que aquilo vai ficar mal feito ou que não vai conseguir e então procrastina? De facto, esta é uma das grandes causas, ok? E isto está relacionado também com a nossa personalidade. Existe um traço de personalidade que tem um nome um bocadinho feio, mas não tem a ver com nenhuma doença, nem com nenhuma doideira, mas que se chama neuroticismo. Existe um traço de personalidade que se chama neuroticismo. As pessoas que têm este traço mais desenvolvido são pessoas que têm mais instabilidade emocional, porque são pessoas naturalmente mais negativas, que têm mais tendência à depressão, que veem mais o lado negativo, que têm expectativas mais negativas em relação ao futuro. Ok? Então, esta causa, essas baixas expectativas de sucesso que temos em relação àquilo que queremos fazer, piora quando temos um elevado grau de neuroticismo. Porque temos tendência a achar que não vai correr bem, que vai correr mal, enfim, e então tendemos a procrastinar mais. Faz sentido? Em relação a esta causa das baixas expectativas de sucesso em relação àquilo que queremos fazer, tem aqui outra questão que não podemos deixar de falar, que é a questão da mentalidade. Ok? A nossa mentalidade também vai definir se somos mais ou menos procrastinadores.
ok? Porque reparem, a nossa mentalidade produz expectativas, não é? A nossa mentalidade é a nossa forma de pensar, é o nosso padrão cognitivo, ok? Então, se eu sou uma pessoa que tem a mentalidade, não é, de ver mais o lado negativo, de achar que as coisas não vão correr bem e tudo mais, piora. E existem dois tipos de mentalidade, ok? E uma delas vai piorar ainda mais esta questão. Por um lado temos a mentalidade fixa, eu já falei disto aqui outras vezes, noutras lives, não sei se vocês estavam presentes ou não, mas temos a mentalidade fixa, ok? E a mentalidade fixa ela é baseada num elemento central, ok? A crença em atributos fixos, ou seja, as pessoas têm uma mentalidade fixa, pensam assim, eu nasci assim, eu sou assim, faz parte de mim, e, portanto, é difícil mudar ou até impossível. Ok? Ainda por cima, quando esta mentalidade fixa, em que a pessoa acha que não é possível mudar, melhorar, aprender, enfim, e ainda por cima tem um traço de neuroticismo, não é? Um grau de neuroticismo muito alto, ok? A pessoa tende a ter ainda expectativas mais negativas em relação ao futuro. Então, se eu tenho uma tarefa que tem que ser feita, mas eu acho que aquilo vai correr mal e ainda por cima ter uma mentalidade fixa, ou seja, eu acredito que não consigo mudar e melhorar-me para conseguir fazer aquilo com maestria, então eu tendo a procrastinar. Por outro lado, existe a mentalidade de crescimento ou a mentalidade flexível, que é o oposto da fixa. Okay? Pessoas que têm este tipo de mentalidade, elas têm a crença de que podem mudar, que podem aprender, que podem experimentar uma estratégia diferente. É uma mentalidade mais protagonista. Então, se uma pessoa, mesmo que tenha um elevado grau de neuroticismo, se ela tiver uma mentalidade de crescimento, a pessoa tem uma forma de pensar que a faz acreditar no seguinte: ok, eu não vejo o futuro muito risonho, mas eu posso aprender, eu posso evoluir, não é? Para que o futuro seja melhor. E então aí a pessoa vai tender a procrastinar menos. Está a fazer sentido? Então, em relação às baixas expectativas de sucesso, não é? Isto está na base da procrastinação, mas piora quando nós temos um elevado grau de neuroticismo e quando temos uma mentalidade fixa. Está a fazer sentido? Se tiverem alguma dúvida, digam, ok? Então já sabemos que uma mentalidade fixa, quando associada a expectativas negativas sobre o futuro, sobre a tarefa que tem que ser feita, leva a uma maior procrastinação, não é? Porque se a pessoa vê um futuro mau, ok? Se ela acha que ao agir não vai ser bom, o que é que a pessoa faz? Continua sem agir. Não faz o que tem que ser feito, porque antes de estar aqui onde eu estou. Alguém se identifica com esta causa da procrastinação? Se sim, digam-me aqui, sim, ó, enfim, sim, detetei, ou pôr uma mãozinha no ar. Digam-me lá. Enquanto eu espero pela vossa reação, eu vou continuar. A outra causa da procrastinação tem a ver com o grau de motivação, ok? Perante aquilo que estamos a fazer. Então é óbvio que se eu tenho um maior grau de motivação para fazer uma determinada tarefa, eu vou tender a procrastinar menos, não é? Porque eu estou motivada para fazer aquilo. Agora, se me falta motivação, eu tendo a procrastinar, ok? E o que é que, quando eu estou a falar de motivação, isto não tem a ver com uma dimensão racional, ok? Não é racional. Nós simplesmente sentimos ou não motivação. Só que esta motivação tem a ver com a nossa percepção de valor. Eu tendo a sentir mais motivada se eu valorizar mais aquela determinada tarefa, não é? Se para mim aquela tarefa for importante, se eu enxergar que aquilo tem valor para mim, que é importante para a minha vida ou whatever, eu vou ter mais a disponibilidade para fazer a tarefa. Agora, se eu não me sentir motivada, se eu não estiver a ver valor, eu vou me sentir desmotivada, ok? E vou tender a procrastinar mais. Mas esta questão da motivação pode acontecer de duas formas, ok? Por um lado, há pessoas que têm maior propensão ao tédio, ok? Isto também tem a ver com a nossa personalidade. Há pessoas que se aborrecem mais rápido, ok? Para estas pessoas que têm mais propensão ao tédio,
não é? Que ficam entediadas muito mais rapidamente. Para estas pessoas fazerem algo e continuarem a fazer, ok? Isto vai depender do quão entusiasmadas estão, do quão motivadas, do quão desejantes estão para fazer aquela tarefa e continuar a fazer. Estas pessoas cansam-se mais rápido, ok? Perde o valor, as coisas perdem o valor muito mais rápido. E quando isto acontece, tendem a procrastinar. Então, as pessoas que têm uma maior propensão ao tédio têm uma maior probabilidade de procrastinar. Porque fartam-se mais rápido, desmotivam mais rápido e então adiam aquilo que tem que ser feito. Por outro lado, não é? Esta questão da desmotivação pode acontecer por uma desmotivação geral em relação àquela tarefa. Não é porque a pessoa tem propensão ao tédio, mas por algum motivo a pessoa não vê valor naquela tarefa, não vê, não é, naquilo que a tarefa pode ser importante, não traz um propósito, a pessoa não tem afinidade com a tarefa e então, como a pessoa não se sente bem com a tarefa, também tende a procrastinar. Ok? Só que aqui, reparem, não tem a ver, até pode ser alguém que tem bastante resistência ao tédio, que não se farta facilmente, mas para aquela tarefa em específico não vê valor, não gosta, não se interessa e então sente desmotivação pelaquela tarefa em específico e por isso procrastina. Ok? Esta é outra base, desculpa, não é base, é causa da procrastinação. É o nosso grau de motivação. Alguém se identifica com esta causa? Só que qual é a questão? E eu estou sempre a dizer isto aos meus alunos, enfim, nas aulas, nos cursos que dou. Nós não podemos ficar reféns da motivação, porque a nossa motivação oscila muito, dependendo do dia, do nosso estado de humor, enfim. Então, se nós ficamos dependentes da motivação para fazer o que tem que ser feito, estamos tramados. Porque muitas vezes ela não existe. Por várias razões. Então temos que desenvolver estratégias mais focadas na disciplina e no autocontrole para fazer o que tem que ser feito. Porque a vida não é só coisas boas. Não é? E as coisas que valem realmente a pena, não é? As coisas que são realmente grandiosas, que têm impacto na nossa vida, muitas vezes levam-nos ao tédio, levam-nos, não é? São chatas, não apetece. Mas se a gente for fazer só aquilo que tem motivação, então estamos tramados, não fazemos nada. Então é preciso ter muito cuidado, não é? As pessoas, vocês que me estão aí a ouvir, e acham que são pessoas que dependem muito da motivação para fazer algo, saibam que estão condenados ao insucesso, porque vocês não vão ter motivação sempre, então vão procrastinar mais. Então vocês têm que aprender a fazer as coisas, não pela motivação, mas pela disciplina, pelo autocontrole e partindo do pressuposto que aquela coisa é importante, não é? Senão também não vale a pena estar a fazer coisas que não servem para nada. Está a fazer sentido? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, digam. Então já partilhei convosco duas causas. Têm a ver com as baixas expectativas de sucesso em relação à tarefa e o grau de motivação. E agora vamos para a terceira e última causa da procrastinação, segundo a ciência, segundo o estudo do cérebro, que tem a ver com a impulsividade. Pessoas mais impulsivas são pessoas que são mais imediatistas, que vivem mais com base na empolgação imediata, no prazer imediato. Então estas pessoas muitas vezes têm dificuldade em dizer sim para algo maior no futuro, para um bem maior no futuro, ok? Porque preferem dizer que sim aos prazeres imediatos, ok? Estas são as pessoas mais impulsivas. Então já estão a ver, pessoas que têm maior impulsividade são pessoas que tendem a procrastinar mais. Porque é fácil desfocarem. Tenho uma tarefa que é importante e que tem que ser feita, mas se de repente aparece alguma coisa que dá mais empolgação, mais entusiasmo e tudo mais, a pessoa esquece aquilo que tem que ser feito, procrastina e vai para a empolgação. Ok? Esta é a terceira e última causa da procrastinação. Só que isto não fica só por aqui. Mais uma vez, temos aqui traços de personalidade à mistura, que quando nós temos, não é, em maior intensidade, então ainda vai piorar a nossa procrastinação. Então,
Estas pessoas, antes de entrar aqui nos traços de personalidade, este tipo de pessoas, né, que agem por impulso e tudo mais, são pessoas que têm mais baixo autocontrole. Ok? Têm mais baixo autocontrole. Por falar nisto, eu há uns meses atrás, acho que foi em novembro ou dezembro, dei uma aula aqui no Instagram sobre autocontrole, em que eu expliquei o que era isto do autocontrole, apresentei algumas estratégias. Foi uma aula muito interessante que eu acho que realmente pode ajudar a nós melhorarmos o nosso autocontrole e até a gerirmos também. Portanto, podem fazer um scroll no meu feed até encontrarem a aula, mas eu depois também posso partilhar nas minhas histórias, depois é mais fácil, vocês depois só clicam e já estão diretamente na aula. Caso eu me esqueça, vocês depois enviem mensagem a dizer: Marisa, ficaste de publicar a aula nas histórias, não te esqueças, está bem? Mas eu vou tentar não o fazer, não me esquecer, para vocês poderem ir ver esta aula do autocontrole, que eu acho que é muito importante, ok? Porque pessoas mais impulsivas, mais imediatistas têm esta dificuldade. Ou seja, é aquela história, aparece algo que é mais entusiasmante e tudo mais, a pessoa não consegue ter o autocontrole e a disciplina para fazer o que é mais importante. Vai para o que é mais divertido. Ok? Então, traços de personalidade que podem piorar a procrastinação. O primeiro é a extroversão. Ok? Num limite temos a extroversão, no outro a introversão. Pessoas mais extrovertidas, né? Todos nós conhecemos essa expressão, são pessoas mais sociais, mais expansivas, elas ganham energia ao estar com os outros, são pessoas até mais aventureiras, que, enfim, são mais voltadas para fora, não é? Para o entusiasmo, para a empolgação. Então, como podem ver, isto está intimamente ligado aqui à questão da impulsividade. Então, estas pessoas que são naturalmente mais empolgadas, mais entusiasmadas e tudo mais, tendem a procrastinar. Ok? Outro traço de personalidade tem a ver com a abertura. Pessoas que têm um elevado grau de abertura são pessoas que gostam de conhecer coisas novas, gostam de experimentar coisas novas, gostam da aventura, gostam do desconhecido, gostam da novidade. Então, quando há novidade, essas pessoas facilmente são puxadas para aí. Então, tendem a procrastinar também mais as coisas que são importantes e que deveriam ser feitas. Porque basta aparecer algo novo e a pessoa desfoca, não é? Perde um bocado a noção do que é que realmente é importante e o que é que deveria fazer mesmo, ok? E à medida que eu for dando essas explicações, vocês reflitam, não é? Se identificam ou não. Porque o objetivo desta aula é vocês conseguirem identificar quais são as causas ou a causa que está mais na base da vossa procrastinação, porque só depois de vocês identificarem é que conseguem fazer todo um trabalho de reprogramação, de mudança, de treino, para procrastinarem menos. Ok? E daqui a pouco, no finalzinho da aula, eu já vou dar aqui algumas dicas, algumas sugestões. Então, traço de personalidade, extroversão, já sabemos que tendem a procrastinar mais. Pessoas com elevado grau de abertura também tendem a procrastinar mais. Pessoas com um traço de personalidade que se chama despreocupação. São as pessoas que são mais despreocupadas, ok? Que, lá está, não se preocupam tanto. Então, estas pessoas também, como são mais despreocupadas, também têm mais tendência às tentações imediatas, ao prazer imediato, porque elas não estão preocupadas. Ok? Se calhar estão mais preocupadas em viver um momento e então também podem tender a procrastinar mais. E por fim, falando aqui outra vez, lembram-se do traço neuroticismo? Então, pessoas que têm este traço, o neuroticismo elevado, e ao mesmo tempo são introvertidas, que é o contrário de extrovertido, não é? Pessoas que são mais introvertidas, não pensem que são pessoas tímidas, são coisas diferentes. As pessoas introvertidas são pessoas que gostam mais de estar sozinhas ou em contextos mais pequenos, não é? Com menos pessoas, recarregam energia quando estão sozinhas, em silêncio, no seu canto. Portanto, pessoas introvertidas e que ao mesmo tempo mais neuróticas, eu sei que o nome é feio, mas é assim, também tendem a procrastinar mais, porque lembram-se da questão das expectativas negativas em relação ao futuro. Então são pessoas que, por essência, são mais negativas, se calhar também são um bocadinho mais fechadas e então tendem a procrastinar, porque pode correr mal. Então, para não correr mal, eu não faço. Ok? E estes são os três
as três causas, as três principais causas da procrastinação, que, como vocês podem ver, tem aqui várias nuances, não é? Para além da personalidade, dos traços de personalidade, temos aqui a questão da mentalidade, da questão da motivação, da impulsividade. Então, existem aqui várias nuances, várias coisinhas que nos fazem ou não ter mais propensão à procrastinação ou não. Ok? Está aqui o Roberto. E quando são introvertidas e querem mudar para a personalidade popstar? Então, Roberto, esta aula não é especificamente sobre personalidades, ok? Falar sobre personalidades teria que fazer um curso inteiro sobre isto, porque é um mundo e é muito interessante, porque a personalidade é aquilo que nós temos mais perto de essência, não é? Nós falamos muito em essência e a personalidade na ciência, é aquilo que é mais próximo da nossa essência. Então tem muito que se lhe diga, temos muitas dimensões, muitos traços e depois nem sempre é preto ou branco. Nós não temos de estar num extremo ou no outro. Existe ali toda uma panóplia, ou seja, é preciso um estudo mais aprofundado. Mas era impossível falar sobre as causas da procrastinação sem falar nos nossos traços de personalidade que influenciam muito. Porque, como eu estava a dizer no início, há muitas pessoas que acham que quem procrastina é preguiçoso, ponto. Não é? Logo este rótulo, é procrastinador, é preguiçoso. E não. Como vocês viram, é muito mais complexo do que isto. Tem a ver com os processos que ocorrem no nosso cérebro, com a nossa personalidade, com as nossas tendências naturais. Então, por isso é que eu achei tão importante fazer uma aula só a explicar as causas, para vocês pelo menos terem clareza e identificarem isto. A partir daí é que dá para fazer todo um trabalho, se tiver que fazer. Mas respondendo à tua pergunta, Roberto, a questão da personalidade não é só porque eu tenho uma determinada personalidade que eu não possa mudar. Ok? Isto é mentalidade fixa. Eu sou assim, eu nasci assim, não há nada a fazer. Não. Nós podemos mudar até os nossos traços de personalidade. Agora, como é óbvio, e tenho este traço de personalidade que está ancorado aqui, certo? E é como se eu tivesse um elástico. Eu consigo esticar um bocadinho mais o elástico, consigo encolhê-lo um bocadinho mais, ir um bocadinho mais para a direita, muito mais para a esquerda. Mas se eu estou aqui e quero ir para o extremo oposto, o meu elástico não vai ter elasticidade toda. Se eu tentar ir de um oposto para o outro, mais dia menos dia ele vai arrebentar. E assim é com a nossa personalidade. Conseguimos fazer alguns ajustes, conseguimos trabalhar mais alguns traços de personalidade em detrimento de outros, de acordo com aquilo que nós queremos, mas é assim, mudar de um extremo para o outro é muito difícil. Eu diria que é impossível, ok? Porque vamos contra a nossa essência. Agora, que é possível sim uma pessoa, por exemplo, o elevado grau de neuroticismo, não é? Uma pessoa que é muito negativa, é possível ela trabalhar a sua mentalidade para começar a ser uma pessoa mais positiva? Claro que sim. Mas isto requer, primeiro, um trabalho de autoconhecimento, obviamente, a pessoa tomar consciência dos seus traços, e depois um trabalho de desenvolvimento pessoal no sentido que ela quiser. Então, sim, é possível mudar até a nossa personalidade, mas não ao ponto de nos tornarmos noutra pessoa, porque senão também perderíamos a nossa essência, não faria sentido. Ok? Mas, como eu estava a dizer, a aula não é sobre personalidade, mas até foi interessante a pergunta do Roberto, porque é importante nós percebermos isso. E para não sofrermos daquela síndrome da Gabriela, que é ancorada numa mentalidade fixa, que é eu sou assim, eu nasci assim e pronto, nunca vou mudar. E então, tipo, what's the point? Nós estamos aqui é para mudar, é para evoluir, é para crescer, ok? E em relação à procrastinação, a procrastinação não é boa em área nenhuma para ninguém, porque nós vimos no início que cria ansiedade, cria stress, retira-nos até poder pessoal, derruba a nossa autoconfiança, enfim. E então, para nos encaminharmos aqui para a fase final da nossa aula, queria-vos dizer, porque isto também é importante para percebermos aqui a questão da procrastinação, existem dois tipos de pessoas. Há as pessoas que são orientadas por objetivos, ok? O que é que isso quer dizer? São as pessoas que se guiam pelos seus objetivos. Estas pessoas tendem a ser pessoas que procrastinam menos. Ok? Porquê? Porque estão muito focadas no objetivo. E se o objetivo é aquele, é preciso fazer determinadas coisas e as pessoas vão lá e fazem.
ok? Então são pessoas que tendem a procrastinar menos. O outro tipo de pessoas são as pessoas que são orientadas pelo seu estado interno, ok? Ou seja, o que move a pessoa é o seu estado interno. Por outras palavras, é o seu estado emocional. Neste caso, este tipo de pessoas tendem a procrastinar mais. Porquê? Se vocês já viram outras aulas minhas a falar sobre inteligência emocional, estados emocionais, já devem saber que nós somos altamente influenciados pelos nossos estados internos a cada momento. Então, como é óbvio, se eu estiver num estado interno que não é tão positivo, eu vou tender a procrastinar mais. E vocês já devem ter percebido isto. Quando vocês estão mais cansados, estão irritados, estão chateados, estão tristes, tudo isto são estados emocionais, nós tendemos a procrastinar mais, porque não apetece, porque estamos desmotivados, enfim, certo? Então, se eu sou orientada principalmente pelos meus estados internos, eu não assumo tanto o protagonismo da minha vida. Então, quando eu estou mal, por algum motivo, eu tendo a procrastinar. Ok? Então, o que é que nós temos que fazer? Não é, de repente, querer só ser orientados para os objetivos. Ok? Porque nós também temos que saber, ouvir o nosso corpo, perceber quando é que nós estamos bem. Mas é imprescindível que nós trabalhemos a nossa inteligência emocional. Aprendamos a gerir os nossos estados emocionais para que eles não nos façam procrastinar tanto. Faz sentido? Alguém aí que percebe que é mais orientado pelo seu estado interno do que pelos objetivos? É porque vocês perceberem que são os vossos estados internos que ditam as vossas ações, isto pode ser um problema. Porque vão procrastinar mais. Então é preciso haver todo um trabalho aqui de gestão emocional e se calhar conectarem-se mais com o objetivo do que com o estado. Ok? E com isto, volto a reforçar, o objetivo não é que vocês deixem de ouvir os vossos limites. Ok? Claro que às vezes não dá. Se não estamos bem, não estamos bem. Às vezes é contraproducente, não é? A querer fazer mesmo quando não estamos bem. Mas tem que haver o equilíbrio. Faz sentido? Agora, aqui algumas dicas, algumas estratégias para lidar com cada uma das causas da procrastinação. Primeira causa, lembram-se, as baixas expectativas de sucesso em relação a determinada tarefa que nos faz procrastinar. Então, como é óbvio, todo o treino tem que ser ao nível da nossa mentalidade. Desenvolvermos uma mentalidade de crescimento para percebermos que, ok, mesmo que eu não seja tão boa, mesmo que eu ainda não consiga, mesmo que eu ainda não saiba, eu posso aprender, eu posso evoluir, ir lá e fazer, ok? E, obviamente, ao mesmo tempo, treinarmos para começarmos a ser pessoas mais otimistas, ver mais o lado positivo, porque isto, obviamente, vai-nos dar mais autoconfiança, mais autoestima, mais poder pessoal, para eu ir lá e fazer o que tem que ser feito e parar de adiar. Ok? Não há aqui uma ferramenta, não há um remédio milagroso, não há uma estratégia eureka. Isto é com o treino, isto é com um trabalho de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento que aos poucos nós vamos conseguindo reprogramar e explodir a nossa mentalidade. Ok? Em relação há outra causa da procrastinação que tem a ver com o grau de motivação. Então aqui é preciso refletirmos sobre algumas coisas, que é, ok, eu estou sempre a adiar esta tarefa, a procrastinar, porque não estou motivado para o fazer. Então perceber se realmente aquela tarefa tem um propósito ou não, se realmente é importante para nós ou não, porque muitas vezes nós fazemos coisas em piloto automático, achamos que as temos que fazer, mas não temos, ok? Então, se não tiverem que fazer, simplesmente descartar. E isto parece óbvio, mas nem sempre é. No dia-a-dia, com o piloto automático, muitas vezes nós fazemos coisas por fazer, não vemos interesse naquilo, não vemos valor e continuamos a fazer. E quando finalmente decidimos questionar se, ok, tem mesmo que fazer isto, se calhar não tem, ok? Então muitas vezes também não é lutar contra, ai não, porque tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer se tiver um sentido para a minha vida. Se não tiver, então mais vale deixar de fazer. E o problema fica resolvido. Agora, se vocês percebem que, ok, não, esta tarefa é importante para a minha vida, ela é necessária, mas eu não me consigo motivar. Então depois podem-se questionar, é possível eu delegar esta tarefa a alguém?
Porque às vezes nós podemos delegar ao marido, à mulher, aos filhos, aos pais, a um colega, e assim aquela tarefa deixa de ser um tormento. Eu deixo de procrastinar porque ela já não está sob a minha responsabilidade e a tarefa que é importante é feita na mesma porque há alguém que a consegue fazer com menos esforço. Por fim, se chegarem à conclusão, esta tarefa é importante, só eu é que a posso fazer, então vou ter que a fazer. Então, pois é claro que existe todo um conjunto de estratégias. Claro que neste caso vocês vão precisar de mais autocontrole e disciplina, e sendo assim vocês vão ver a tal aula que eu já dei sobre autocontrole que vos vai ajudar, ok? Hoje existem algumas estratégias, uma delas, por exemplo, é perceber em que horário do dia que vocês conseguem fazer melhor esta tarefa, quando é que estão com mais energia para fazer. Outra questão é fazer logo aquilo que é mais desagradável. Então, se esta tarefa é mais desagradável, eu não sei se... Claro que isto também tem a ver com a frequência com que a tarefa tem que ser feita, não é? Há tarefas que a gente procrastina que devem ser feitas diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim. Mas, dentro da frequência com que vocês já têm que fazer, pensem assim, vou fazê-lo logo. Porque isto tira a pendência da nossa cabeça e não ficamos a gastar energia a pensar que tem que ser feito. Então, quando a gente não gosta de alguma coisa e temos mesmo que fazê-la, então mais vale fazê-la primeiro. E depois aquilo, não é? Pelo menos até à próxima vez, sai da nossa cabeça. Ok? Também outra estratégia para tarefas que são mais complexas pode funcionar, por exemplo, tentar partir em tarefas mais simples. Ok? Talvez tentar partir várias vezes ao dia ou tentar organizar de uma maneira que eu não tenha que fazer tudo, se for uma tarefa complexa, no mesmo dia para não despender tanta energia. Pode ser uma estratégia. Mas também há pessoas que podem preferir gastar um dia inteiro, por exemplo, e ser cansativo e ser doloroso e depois também não terem que pensar mais naquilo por algum tempo. Portanto, neste caso, o objetivo aqui não é ficar à espera que a motivação chegue para depois fazer, porque ela nunca vai chegar. Aqui é fazer apesar da desmotivação e arranjar estratégias para que seja o menos dolorido possível. Faz sentido? Por fim, em questão da impulsividade, não é? O que é que aqui uma ou duas dicas que eu posso dar? Primeiro, estas pessoas têm que ter as prioridades bem definidas. Ok? Porque tendo as prioridades bem definidas, percebendo a importância daquelas prioridades, não é? O propósito daquelas prioridades da minha vida, estar bem ciente que aquilo é importante para mim, quando aparecem as tais distrações, as tais novidades, é mais fácil eu manter o foco naquilo que é importante. Ok? Então, ter as prioridades bem definidas. Mas assim, ao ponto de ser importante para nós. Não é só, isto é uma prioridade e depois aparece uma distração e eu corro atrás da distração. Não, tem que haver um trabalho de prioridades. Só que esta definição de prioridades depende da nossa visão de futuro e requer também um trabalho de autoconhecimento. Que é assim, para eu saber o que é importante para mim, eu tenho que saber o que é que quero para a minha vida. Para eu saber o que é que quero para a minha vida, não é? Eu tenho que me conhecer. Porque só me conhecendo é que eu sei o que é importante, é que eu consigo definir uma visão de futuro e aí é que eu consigo definir as minhas prioridades. Ok? Então, pessoas que são mais impulsivas, que tendem a procrastinar mais, têm que ter as prioridades bem definidas. E, mais uma vez, trabalhar o autocontrole. Porque estas pessoas, como nós vimos, dependendo dos traços de personalidade, vão tender a desfocar, a ir atrás da aventura, do prazer imediato. Então estas pessoas têm que estar a trabalhar muito no autocontrole, a arranjar estratégias para se manterem no foco e na disciplina. Faz sentido? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre este assunto? Então, para hoje... Deixem-me ver que horas são, porque eu gosto que estas aulinhas... Ok, meia horinha, boa. Gosto que estas aulinhas sejam diretas ao ponto, sem grandes rodeios. Então, resumindo, para terminarmos, e se tiverem alguma dúvida para me dizerem, ok? Então, procrastinação é a autossabotagem mais reconhecida na ciência e que as pessoas mais procuram ajuda. Sabemos que adiar não é o mesmo que procrastinar,
Ok? Só é procrastinação quando nós adiamos algo que sentimos que deveríamos estar a fazer, quando há conflito com o objetivo final. Ok? Vimos que procrastinação altamente nefasta até para a nossa saúde. Cria ansiedade, stress, sentimentos de arrependimento e culpa. Vimos que existem 3 causas para a procrastinação. Baixas expectativas de sucesso em relação à tarefa, certo? Vimos também a questão da motivação e da impulsividade. No meio disto tudo, percebemos que existem aqui várias nuances, certo? A mentalidade e tudo mais. Vimos também que existem 2 tipos de pessoas. Pessoas orientadas para o sucesso... pessoas orientadas para os objetivos e pessoas orientadas pelo estado interno. Pessoas que são orientadas pelo estado interno tendem a procrastinar mais também. É preciso saber fazer uma boa gestão dos seus estados internos. E por fim, eu dei-vos aqui algumas estratégias para nós lidarmos melhor com esta questão da procrastinação, para deixarmos de procrastinar. Então, trabalhar a mentalidade, ver o lado positivo da coisa, perceber que podemos aprender, que podemos ir lá e podemos errar e podemos fracassar e podemos tentar outra vez, não é? Vimos também aqui a questão de perceber, posso delegar a tarefa, não posso, tem que ser eu, não tenho. Como é que na prática, não é, eu posso fazer com que a tarefa seja menos dolorosa para mim no dia-a-dia, trabalhar aqui a questão de definir bem as prioridades, não nos distrairmos com qualquer coisa e trabalhar o nosso autocontrole, ok? E dizer algo muito importante que eu disse durante a aula, nós não podemos ficar reféns da nossa motivação para fazer o que tem que ser feito. As coisas que valem a pena na nossa vida, as grandes coisas, as coisas mais grandiosas, aquelas que têm um impacto maior na nossa vida, nem sempre nos motivam, mas têm que ser feitas porque são importantes. Então, só as crianças é que fazem aquilo que lhes apetece, ok? Nós somos adultos. Então também temos que aprender a fazer aquilo que tem que ser feito, ponto. Não dá para fazer só aquilo que é saboroso, que é confortável, que é agradável, ok? Portanto, sim, nós temos tendências naturais, temos os nossos traços de personalidade que nem sempre ajudam, mas é preciso desenvolver estas 3 coisinhas, foco, disciplina e autocontrole, ok? É trabalhável, dá trabalho, é preciso sair da zona de conforto, mas todos nós conseguimos. Ok? Faz sentido? Digam-me aqui se esta aulinha fez sentido. Escrevam aqui no chat, se faz favor, que vocês dois estiveram muito caladinhos. A aula vai ficar gravada, portanto, quem entrou no final ou a meio não apanhou o início, depois pode ir ao meu feed, ver o resto da aula. Podem também depois partilhá-la com pessoas que vocês conhecem e que sabem que estes conteúdos podem ajudar. Fiquem à vontade, se precisarem de alguma coisa, alguma questão, enviem mensagem privada. Para a semana, se tudo correr bem, voltamos a ter a aula. Para a semana depois eu também partilho convosco o tema. Se tiverem sugestões de temas que gostariam que eu trouxesse para aqui, mandem-me uma mensagem privada com a vossa sugestão de temas. E fiquem atentos, porque em breve, à partida, vou ter novidades, ok? Para vocês, novidades gratuitas, online também, que vão poder aproveitar para continuarem a vossa jornada de autoconhecimento e transformação pessoal, tá bem? Já sabem também que eu tenho o meu programa de coaching individual. Se precisarem de um acompanhamento mais individualizado em questões de propósito de vida, vida pessoal, transição de carreira, construção do próprio negócio, contem comigo, eu posso ajudar-vos, porque acompanhados vamos mais longe e mais rápido. Não queiram fazer tudo sozinhos. A Regina diz, super sentido, como sempre, obrigada. Boa, obrigada eu, Regina, e a todos que estiveram aqui esta meia horinha, 35 minutos comigo. Espero poder ter, de facto, ajudado. E alguma coisa, esta frase não saiu bem. Espero ter-vos, de facto, ajudado. Acho que era isto que eu queria dizer. Muito obrigada, continuação de boa semana, fiquem bem.